Pode continuar. Se o mundo continuar assim... Não vai ter como mesmo, não. Entendeu? Entendi. Isso é verdade. Então, essa pergunta é importante, né? Então, tipo, como é que você faz pra num mundo desse você ter volta? Como é que você ensina pra uma criança que mora num apartamento e só tem acesso à tela que ela tem que subir numa árvore? Que a natureza é importante pra vida dela? Como é que a gente faz o pai e a mãe perceber que ele tem que desligar um pouquinho daí e levar seu filho e olhar pra ele de verdade pra ajudar esse... Isso. Como? Esse é o grande desafio. Vamos? Vamos. Então vamos. Vamos começar. A gente tá olhando pro lugar certo. Sei lá, a gente tá olhando. Não é pra lá que a gente tem que... É que cercaram a gente de tanta Olha pra câmera. onde quiser. Adorei! Onde quiser. Esse é um pod que nós criamos para fazer perguntas e pra gente se entender nesse lugar. Que a gente se encontra Que a gente hoje. se encontra Nesse agora. mundo que a gente se encontra hoje. E são muitas as perguntas. Sim. Muitas as perguntas. Muitas mesmo. A gente cada dia... A gente agora tá falando sobre a criança e essa tecnologia, esses desafios que ela tá encontrando hoje em dia. Porque a gente não viveu isso, né? Então, a gente falou sobre a nossa infância, né? Como era ser criança pra gente. E como isso ajudou no nosso desenvolvimento intelectual, né? Como isso nos... Nem intelectual, não seria essa a palavra. Como nos deu ferramentas para lidar com os Exatamente. desafios. É uma coisa que a gente viu quando estava pesquisando, é a tal da arquitetura cerebral. É. Que nada mais é do que a construção da criança pelo ambiente. Se você interage olhando, tocando, o pai, a mãe, a cuidadora, a escola, ela tem que ter um ambiente, ela tem que ter um monte de coisas que vai fazer ela evoluir. E como isso não está acontecendo, essa Na evolução... sociedade dos dias de hoje. Por que não está acontecendo? As crianças não estão mais tendo todas essas ferramentas, né, que fazem elas evoluírem. Porque elas estão presas a uma coisa, desde pequenas, que é péssimo. Péssimo. A um joguinho, a uma corzinha, a um sonzinho. Até a TV, gente. Tem gente que, ao invés de deixar a criança lá com um monte de brinquedo aprender a criar, a imaginar as coisas, elas ligam a TV e a criança fica paralisada lá. E você sabe que esse negócio de ligar a TV, até os desenhos de hoje são diferentes em termos de manipulação dessa nossa... Como é que se chamou mesmo? Como é que se chama? É arquitetura cerebral. Como é que hoje até o desenho, a cor do desenho, a forma do desenho é feita para que a criança fique viciada ali. Tu sabia disso? Olha que loucura. Então, por exemplo, e isso é uma outra coisa. A criança de hoje, ela tem tudo a hora que quer. Porque tá... É só pegar só um dedo. Né? Ela não é frustrada, ela não tem que esperar espera a hora do negócio. Isso, eu tava conversando com a minha filha, ela falou um negócio que eu parei pra pensar, é verdade. Ela falou assim, as crianças hoje não esperam o horário do programa. A gente tinha o horário, corria pra casa pra ver juntos o desenho tal. Hoje não, porque hoje tá tudo em streaming, tá tudo aqui, só você botar você lá, liga, agora aí bota vem, ali pra você ver não sei o quê. E aí deixa a criança ali, estática, paradinha, e você vai agir sua vida. E muitas vezes você também fica paradinho e estático ali. Sim, porque os pais também estão sendo... É um mundo que está sendo levado para esse caminhar, né? Se você parar para pensar, é tudo. A arquitetura, por exemplo, pensa. Eu estava pensando nisso quando a gente estava lendo essas coisas aí. Eu não tinha pensado nisso. Os apartamentos, você fala assim, o mundo agora tem muito mais gente, então tem que fazer casas menores, está tudo muito mais caro e tal. Mas olha o que isso gera. As pessoas moram num apartamento muito pequeno. Então, cabe quem ali? Vamos pensar na família tradicional, né? Que é pai, mãe e um filho. Pai, mãe, um filho, mãe, um filho, papai, um filho. Mas assim, genitores, três pessoas. No máximo. Né? Os apartamentos estão sendo feitos para poucas pessoas. E aí essas pessoas vivem em prateleira, né? Porque vivem num lugar fechado, isoladas. Os tetos agora são baixos. E qual o contato que elas têm com o outro, com o coletivo? Lembra que a gente fez um podcast sobre coletividade? Como isso é importante? E por que é importante?
Porque nós somos múltiplos, nós somos atravessados por tudo aquilo que a gente viveu. Se a gente só vive sentado numa casa vendo tela, a gente vai ser atravessado por quê? Quem serão essas crianças amanhã? Esse é o medo. Porque, lembra, eu não me lembro qual foi o tema que a gente discutiu aqui, que você falou assim, você pensa diferente de mim, que E a gente pensa tanta coisa uma diferente da outra, é tão bom. Mas era do mundo. Ah, sim, você acha que o mundo vai dar... eu acho que tem tempo ainda, não sei o quê. Mas, lendo isso, vendo isso, mais cética. E aí eu calço os seus sapatos, porque eu fico pensando, se a gente não pensar realmente, coletivamente, para uma mudança estrutural e coletiva, como é que volta? Porque essas crianças de hoje não estão expostas a emoções. Elas não sabem distinguir emoções, sentir o outro. Sim. Não é? Sim. Então, como é que... E aí a gente viu uma neurologista falando... Neurocientista, a gente... falando que a empatia, né, é um filtro que norteia. Por exemplo, uma criança sem empatia, antes, era uma criança que acabava entrando, né, sendo classificada no espectro autista ou num psicopata, né? Psicopatia. Por quê? Porque ela não tinha emoções. Isso aí a gente viu sobre isso, né? Também, exatamente. Não tinha ferramenta para lidar, para sentir a emoção do outro. Mesmo expostas a essa porção de coisas que faz esse crescimento cerebral acontecerem, elas não conseguiam. Tanto o autista, ou elas precisariam de mais estímulos, e o outro também não tinha mesmo. Mas essa criança que ela tá falando, ela tá entre esses dois. A criança de hoje. Porque ela não foi, e aí ela não tem o diagnóstico disso ou daquilo. É uma criança que ela não desenvolveu. Ela parece Guimarães. A gente vai colocar embaixo. Ela cita o Felipe Zimbardo, que faz um experimento lá em Los Angeles, e ele define que as crianças de hoje, elas não foram alfabetizadas emocionalmente. Ou seja, elas não aprenderam. Alfabetizadas. Porque é só uma questão de educação. Educação, e quando a gente fala, senta direitinho, não é isso. É a educação do todo. Eu acho que se tiver ainda um jeito, a conscientização dos pais é importantíssima, porque eles vão ter que sair disso aí, dessa fixação que eles estão, e começarem a olharem para os filhos e perceberem quanto eles precisam intervir nesse desenvolvimento. Mas a escola vai ter que cair dentro disso. Ela vai ter que sair desse lugar que ela se colocou porque é a única hora que uma criança sai de casa de verdade para se socializar. Então, o tempo de brincadeira que hoje agora é pouquíssimo, eu sei que eu fui professora, para brincar, não tem mais brincadeira, é o lanche. O livre brincar. Não, é o lanche. A criança sai da sala para lanchar. Eu não me lembro de lanchar na escola, você lembra? Lanchar? Na hora da merenda, eu não me lembro de merendar. Porque se eu merendava na minha infância, eu engoli o negócio porque eu queria... suada, porque eu queria brincar. Claro. Hoje em dia, as crianças, a preocupação é só sentar no lugarzinho e comer. Depois volta pra sala. E a brincadeira, a interação, é brigar com um amigo, discutir, subir, descer, fazer aquelas negociações. Sim. Não, a metade quer brincar de bola, a outra metade quer brincar de não sei o quê. Então, vão negociar, e a gente negociava. Eles não estão fazendo mais nada disso. Não acontece mais isso. E era uma criação nossa a brincadeira, né? Eu lembro quando você falou no outro podcast que você criava a sala de aula, né? Você se colocava, você fazia um cenário na sua cabeça, criava uma história. Gente, até hoje, quando eu leio, se eu vou ver um filme depois a respeito do que eu li, o meu cenário tem que estar em... Não tá. Normalmente não tá. Porque eu crio o cenário. Então, porque aquele é o cenário do diretor do filme, que também leu e criou de acordo com ele. Por isso que é o livre brincar. Por isso que é legal a gente ter essa liberdade pra gente criar. Olha, esse negócio do criar, né? A minha amiga de adolescentes, a gente se conheceu, a gente tinha 14 anos. A gente é amiga até hoje.
E aí a gente leu junto um romance chamado A Bicicleta Azul. Kelly tá me vendo, vai lembrar. A Bicicleta Azul. A gente se apaixonou pelo mesmo personagem, é o François Tavernier. E ele... e a gente falando, e era uma trilogia. Hoje eu soube que vai até, sei lá, volume 10. A gente só leu 3 e ficou com a ideia na cabeça de como terminou. E aí, um dia a gente sentou pra falar do François. E aí? Aí quando ela descreveu o François, François, mas não, o François, eu descrevi o François, não, o meu é diferente. Aí eu falei, ainda bem, fica com o teu, que eu fico com o meu. E isso é a liberdade de você... Da imaginação, de você conseguir criar. E dentro dos seus parâmetros. E dentro da sua construção do hoje, gosto. Pra criança criar, ela tem aula de desenho, aula de xadrez, aula de futebol, aula de vôlei, aula de natação. Tudo que a gente brincava livremente, a gente hoje paga pra criança fazer. É um calendário, é uma criança executiva, ela tem exatamente rotina, o que tá acontecendo. né? E aí o emocional? Então essa criança, ela fica moldada, né? E o emocional sem tá onde? liberdade pra ela... Ela não vai chegar em casa nunca chorando. Alguém não quer emprestar a bola. E a mãe fala assim, vai lá e resolve. Vai lá e resolve onde? Né? E aí, o que eu achei muito legal também foi aquela pediatra do Hospital da Lagoa que criou o Instituto Dara, Vera, né? Nossa, gente, olha, esse Instituto Dara, eu fiquei... Achei incrível também, Eu não conhecia. Nem eu, porque ela viu além, ela começou, né, falando que chegava uma criança com pneumonia, por exemplo. E essa no hospital, chegava no hospital. Ela é uma médica... Ela nova percebeu que a criança chegava no hospital com pneumonia. Isso. E aí, ela tratava e mandava pra casa. Daqui a pouco a mesma criança chegava com outra coisa. Uhum. Você continuou. Exato. E aí o que ela percebeu? Que isso era um padrão. E aí ela falou, pera, o ato médico não está se completando. O que é um ato médico? Cuidar, né, da doença da criança. Por que não está se completando? Porque o ato médico, a medicina está vendo só a doença. E ela falou assim, tem outros determinantes atrás. Então, aquela criança que eu tratei da pneumonia, ela vai para uma casa que não tem estrutura, que não tem alimentação adequada, que não tem... Às vezes não consegue nem o remédio. Exatamente. Então, ela dizendo... aí eu achei muito interessante que ela falou assim, a pobreza no Brasil, ela tem cor e tem gênero. É uma mulher negra. Sempre. A base da estrutura. É ela que tá cuidando. Ela que tá cuidando dos velhos. E é ela que vai adoecer. Sim. Então, aí o Instituto Dara, qual é o raciocínio? Eu tenho que cuidar dessas crianças, dar o suporte para essas crianças terem uma alimentação adequada. A mãe às vezes não sabe o que é a alimentação adequada. Claro que não tem como. Ela não sabe o que é uma alimentação adequada, ela não tem acesso à alimentação adequada, ela não tem acesso ao cuidado adequado. Não. E aí o Instituto, é aí que é cuida o suporte, dela. exatamente. Eles não vão na criança, eles vão ajudar a pessoa que cuida da criança. Porque cuidar dessa mulher é cuidar de toda. Porque é ela que é responsável pela estrutura. E aí eu achei ela tá adoecida. Incrível. Normalmente está adoecida. Sim, porque ela não para, né? Ela não recebe adequadamente, quando recebe, né? O salário não é adequado para a pessoa viver, ter o seu momento de lazer, né? Se distrair, não pode. Aquilo ali mal paga as contas quando paga. Né? E até fazer as escolhas corretas alimentares. Com o pouco dinheiro que tem, às vezes determinadas escolhas não são adequadas. E aí vem a sociedade de novo. O refrigerante é mais barato do que um suco. O salgadinho é mais barato do que, sei lá... Já vem pronto. Então vai ser menos uma coisa que ela vai ter que dar conta. E também tem coisa viciante ali no salgadinho, sabia? Eu também acho que tem. Tem, aquele médico falou no Drauzio Varela lá. Todos os alimentos industrializados... são pensados, é uma engenharia industrial... Pensada pra te... Tudo pra te prender num lugar que não é bom pra você, mas é bom pra manipular você. É bom pra você seguir quietinho e não ter essa... Voltando à escola. Tá. Então a escola, eu acho que vai ter que assumir mais alguns papéis. Inclusive esse de deixar o celular, o brinquedinho, bem longe da criança e tentar fazer com que essa... Fugiu a palavra de novo.
Qual? Esse lance, calma aí, cerebral, não. Essa arquitetura cerebral da criança, pelo menos seja um pouco desenvolvida. Porque tocar, subir, descer, brincar, interagir... Estar na natureza. Estar na natureza é tão bom. A escola tem que ter. Isso. Tem que ter o canteirinho, tem que ter areia. Porque quando fala que nós somos atravessados por tudo, é por tudo mesmo, não é só por pessoas, né? Então, os lugares que a gente vai, os livros que a gente lê, a comida que a gente come, tudo. Então, se a sociedade pensa esse tudo para te deixar uma pessoa isolada e, né, presa em si mesma, a gente precisa abrir e botar essa pessoa a cara pra fora. Exatamente. Então, por isso, eu achei muito interessante quando essa doutora Vera fala que a sociedade civil, se ela não se engajar, se ela não participar desse processo, não tem saída. Por quê? Porque os governos, eles mantêm esse status quo. É mais fácil. Como a escola, que reproduz o que... Por que a criança tem que estar focada? Agora a gente tem que focar em ensinar o A, B, C, D, E, babebi, bobu, ai, oi, para criança pequena. Por que a gente não pega a primeira infância e foca em transformar essas crianças em seres construídos? Criativos. E aí tá. Porque o babá, bebi, o A, E, I, O vai ser muito mais fácil ser aprendido lá na frente. Porque eles não estão conseguindo dar conta. Não. Porque eles já querem robotizar a criança desde pequenininho. Sim. As professoras não são... A parte mais importante do ser humano, da formação do ser humano, é na primeira infância. E a primeira infância a gente entende de zero até a da gravidez, né? De 0 a 6 anos. Se essa primeira infância não for muito bem estimulada, preparada, a gente... Não adianta você ensinar... Gente, aí eu tenho uma pergunta pra você. Eu sei que a gente já tá acabando, mas tem uma pergunta pra você. Pensa, se esses pais também são fruto desse mundo de isolamento e presos às telas, como é que esses pais vão sair disso para explicar uma coisa ou expor o filho a essa coisa que a gente está falando, que eles também não viveram? Vou voltar para a escola. Eu acho que Você acha que é só a escola? Não, não é para dar conta, é porque é o lugar de coletivo. Exatamente, é só o que resta. Por que a gente não chama os pais e conversa sobre isso com os pais e mostra? Porque aí vai ter que ter empenho da escola, né? A escola realmente tem que fazer o papel de escola, não o papel de ganhar dinheiro, não o papel de encher o bolsinho, entendeu? Mas... Porque o que está acontecendo é isso, a escola tem que chamar os pais, fazer palestras, porque a gente vai conseguir salvar alguns. Não vai conseguir salvar todos, porque alguns já estão fechados e não vão. Eu acho que a última geração que viveu o que a gente viveu é a nossa. Mas a escola pode interferir ainda. Então, e os nossos filhos levam isso com eles, porque eles estão na transição. E eles sabem, a gente conversa sobre nossos isso. Filhos, a geração, né, dos nossos filhos. Os meus, eu tô falando que a gente conversa sobre. Sim, os meus também, mas eu digo, a geração deles também viveu essa transição. Nós vivemos essa transição adultas. Eles viveram isso, eles tiveram o brincar, né, e tiveram as telas também. Sim. E essa outra geração que vem agora, que só tem as telas. Por isso que eu digo que eu acredito que, se tiver jeito, a gente vai ter que deixar os pais, trazer os pais para algum coletivo. Isso. Volta para o coletivo. Isso. E aí porque eu pensei no coletivo de escola. Por isso que eu pensei... Mas pode ser que a escola não se veja como coletivo. Não, só se veja eu acho como... É isso, eu acho. A escola é uma empresa. É uma empresa, é. Então, é por isso que eu voto ali na doutora Vera quando ela fala que se a sociedade civil não se engajar, não teremos mudanças significativas. Por quê? Porque a sociedade civil somos nós. Nós criarmos institutos ou fazermos voluntariado em institutos que já existem. Eu adoraria fazer voluntariado. Com criança pequena? Não, para levar isso, para ter esse ambiente onde isso que a gente está falando da troca, né, da importância da natureza, porque aí a criança também vai entender que sem a natureza ela não tem uma vida
de Não vai ter qualidade, uma dá pra você vida. cuidar da natureza. A alimentação, por que uma alimentação saudável é boa, né? E aí brigar com os governos para que todos tenham acesso a uma Então alimentação tem que partir saudável de algum lugar, isso vai ter que da partir. gente, Sim. né? Eu tô falando de uma coletividade, de isso. mais gente que perceba isso. É isso, eu acho. Que saia do lugar de conforto, de ficar... Saia do anestesiamento e arregace as mangas pra e vá pro concreto. perceber que não é só o seu filho que tem que sair dessa, não. Não, São os filhos dos outros porque também. todos irão conviver num mundo melhor. Entendeu? É Então, isso, os né? filhos dos outros são parte da raça humana, não são... Como eu já cansei de ver em alguns lugares. Eu já cansei de ver em alguns lugares que se o meu tá bem, não importa os outros. É, Se a gente tem que perceber que todos importam. porque somos A gente é um um coletivo. coletivo. Gente, a gente se vê no próximo. Ela é Laura. Ela é Karen. E Esse é o Porquê Não. Se inscreva. Por favor, se inscreva no canal. Siga. Compartilhe. E comente. Tchau. Tchau. Queria falar mais sobre isso. Nossa, isso dá Também. muito Também. assunto. Tá. Eu queria falar sobre medo. Eu tô bem focada sobre medo.